No resumo diário de A Viagem, Alexandre, Lisa toma a palavra e diz: Alexandre, eu te perdoo, você me perdoa, eu te amo, você me ama, eu sou luz, você é luz, nós todos somos luz perante Deus. Assim que a moça acaba de falar, uma forte luz envolve Alexandre, que parte chorando. Diná resolve dar uma passadinha na casa terrena de Otávio e vê que está tudo às mil maravilhas entre os irmãos Jordão. Mas fica magoada quando Dudu pergunta a Tato se ele acha que Otávio encontrou a mãe deles no céu. O garoto também quer saber se o falecido encontrou Diná, alegando que o pai era apaixonado por ela. Mas Tato explica que, se seu pai encontrou alguém lá no céu, quem tem que ficar ao lado dele é Júlia. Diná não se controla e acaba atirando longe um porta-retrato, com seus poderes sobrenaturais. Alberto chega ao apartamento da falecida para buscar Estela e levá-la para o trabalho, mas a mulher está na maior correria. Ele pede que ela desacelere um pouco e, sentando para tomar um café com a namorada, pergunta o que ela achou da manifestação de Alexandre durante a sessão em sua casa, na noite anterior. Estela diz que achou tudo uma maravilha, e Alberto reforça a teoria de que Alexandre está se arrependendo e já não é o mesmo de antes. Nesse meio tempo, Igor e Carmen trocam juras de amor, dizendo um monte de frases poéticas um para o outro, tentando criar, na beira da praia, uma atmosfera mega romântica, e rola até um pedido de casamento. Com um sorrisão na cara, obviamente a moça aceita, mais que depressa. Bia vai ao hospital ver o pai, acompanhada por Tato, e Ismael continua a sua encenação, dando uma de vítima e se fazendo de coitado. O sujeito conta que Queiroz esteve conversando com ele e disse que tem chances junto à justiça, por causa de seu estado de saúde. Tato resolve esperar a namorada do lado de fora e Ismael aproveita para a menina se sentar e diz: Olha, minha filha, eu sei que eu não sou o pai que você sempre esperou, mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu te amo muito, diz para sua mãe, e apesar das loucuras que eu fiz, daqui do meu jeito, eu adoro vocês duas. Triste, a menina avisa ao pai que precisa ir embora, mas promete voltar para visitá-lo na semana seguinte. Theo conta a Pati que conseguiu a tal casa com pátio, e a garota quer saber se Maria também vai. O arquiteto diz que a babá pode acompanhá-lo se ela quiser, mas avisa que Maroca vai ficar morando ali, com Estela e Beatriz. Diná aparece e percebe que a mãe está mega triste com a partida da netinha e com a falta de tempo das pessoas, inclusive de Maria, para cuidar da vovozinha. Theo tenta consolar a sogra, mas ela não deixa a tristeza de lado e diz que todas as noites pede a Diná que vá buscá-la, pois está sofrendo muito naquela casa, já que ninguém tem paciência com ela. Cheio de pena, o arquiteto resolve perguntar se a velhinha gostaria de morar com ele, Lisa e Pati. Porém, Maroca diz ter certeza de que Estela não vai deixar. Na fazenda, Zulmira, feliz da vida, conta a Guiomar que Tonho se casou com Margarida e ainda diz que vai ser titia. No escritório, Theo conta a Mauro que encontrou uma casa que Lisa gostou, mas Pati, apesar de saber que vai morar com ele e a noiva, ainda não faz ideia de que vai haver casamento. Raul chega feliz da vida e conta aos amigos que a sogra foi embora de vez para a fazenda, mas Theo muda de assunto e conta que Maroca está muito triste e gostaria de levá-la para morar com ele e Lisa. O rapaz diz que essa é uma decisão que sua mãe vai ter que tomar, mas tem quase certeza que Estela não vai deixar. No além, Diná conta a da Alexandre o que está acontecendo com a vovozinha e pede ajuda ao irmão, dizendo que precisa ajudar a mãe a acabar com aquele sofrimento todo. Ela tenta convencer o irmão a ir com ela falar com Estela, pois Raul já deixou a mãe se mudar para a casa de Theo, mas o rapaz prefere esperar por ela ali mesmo. Nesse meio tempo, Maroca quer saber se Estela já tem uma resposta sobre o convite de Theo, e a mulher deixa claro que a casa da mãe é ali mesmo. Bia entra na conversa e diz que acha muito legal a avó ir morar com seu tio, e Estela acaba cedendo. Raul chega com Andressa e Estela conta ao irmão sobre a história de Maroca ir morar com Theo e Lisa, e o rapaz se prontifica a conversar com a mãe. Enquanto o moço diz à mãe que soube da proposta de Teodoro e acha uma ótima ideia, Estela corre para o quarto e encontra Diná chateada, sentada na sua cama. Ela quer saber por que a falecida está tão aborrecida, e Diná diz que é porque ela deixou Maroca ir morar com Theo e diz: Ela está se sentindo rejeitada, Estela. Assim, você e a Bia se livram dela. Não foi essa a minha intenção. Quando a mamãe perguntou a sua opinião na hora do jantar, ela estava esperando você dizer: Não, mãe, eu não deixo a senhora ir. Eu quero a senhora comigo. Era isso que ela queria escutar, de você e do Raul. Sentir que os dois queriam que ela ficasse perto. Aqui é a casa dela. Vocês são a família dela. Todo mundo, todo ser humano, precisa se sentir querido. Eu sei que você tem muito o que fazer, mas pensa no trabalho que nós demos para a mamãe, na luta dela para educar a gente. Você só tem uma filha. A mamãe diz que há 4 e educou os 4. Infeliz daquele que quisesse afastar um filho dela, mas você concordou logo. E o Raul também. E por quê? Porque a mamãe está velhinha e a velhice incomoda, né?
Até quando você pensa que vai durar toda a sua idade? Você vai ser velha como a mamãe Estela. E Deus queira que amanhã a Bia não venha fazer com você o mesmo. Estela continua sua conversa com o espírito de Diná e diz que vai insistir para a Maroca ficar no apartamento e promete que a mãe não vai mais sofrer por causa das duas. Mas a falecida está arrependida do que fez e diz que precisa aprender a ter mais equilíbrio e tal. Estela tenta confortar a irmã e diz que, durante sua passagem pela Terra, ela só distribuiu amor para todos, mas Diná continua fixada na ideia de que precisa se controlar melhor. As duas continuam a sua conversa por telepatia, até que Estela conta que precisa sempre conversar com a irmã e Diná jura que as duas estarão sempre juntas no coração. Diná vai ver a filha, que consegue enxergar a mãe e acha que ela está viva, e diz que, como está trabalhando muito, só pode vê-la de vez em quando. Enquanto isso, Glória enche Tato de elogios, dizendo que ele foi o único a parar para socorrer o acidentado, e que, se Otávio estivesse vivo, teria muito orgulho do filho. Dudu lembra que, quando Valdomiro morreu, Otávio levou todas as crianças para lá e o espírito maligno de Alexandre, que está por ali, não gosta nada do assunto que está rolando. Arrependido, Tato confessa: "Gente, eu não sei o que foi que me deu. Como é que eu pude fazer tanta loucura? Tem que ter uma explicação. De repente, eu me esqueci de tudo que eu aprendi quando eu era moleque. O respeito pelas pessoas. Eu parti direto para a agressão. Principalmente com você, né, Dudu?" O garoto tenta aliviar a barra e diz que acha que foi Johnny quem fez a cabeça dele e tudo mais. Mas Tato não concorda e diz: Não. Fiquei muito pior que ele. Parecia que tinha alguma coisa me arrastando." Tato, então, totalmente arrependido, pede perdão a Glória e a Dudu, mas vai além e confessa que a governanta, para eles, é quase como se fosse a própria mãe dos meninos. Nesse meio tempo, no hospital, Ismael apronta a maior gritaria, chamando a atenção do médico, da enfermeira e até do guardinha que estava na porta. Ismael é levado às pressas para a enfermaria e a vovó, cúmplice do netinho, saca uma pistola, ameaçando todo mundo e dizendo que é melhor todo mundo colocar a mão para cima. Ismael manda o médico amarrar todo mundo, enquanto a falsa vovozinha se desmonta toda, mostrando que, na verdade, é o comparsa do pilantra. Fantasiado de médico, o sujeito empurra a cadeira de rodas de Ismael sem levantar suspeita, mas um dos médicos acaba descobrindo os reféns, amarrados e amordaçados na salinha. Nesse meio tempo, Agenor reclama com Fátima por causa de Maroca e diz: "A Lisa vai levar a velha para morar com ela. Mas não basta a menina? Só se ela for muito burra." A mulher tenta contemporizar, mas não adianta. Lisa chega e a dona do salão explica o que está acontecendo. Agenor, furioso, diz: "Olha aqui, ela não é sua mãe, nem é do Theo. E depois, Dona Maroca tem filhos. Tem a tal da Estela, que anda por aí, toda formosa, e vai se casar com o médico. Eu me admiro muito que o Theo tenha pedido isso, viu?" Lisa, então, explica que o noivo não lhe pediu nada e apenas perguntou se ela se incomodava que Maroca fosse morar com eles. O taxista tenta envolver Fátima na discussão, mas a mulher sai pela tangente, dizendo que aquele assunto não é da conta deles. O cara tenta espichar a conversa e diz que os dois têm direito a dar palpite e diz: "Olha, deixa de fazer bobagem. Você já está levando a menina." De contrabando ainda aparece a velha. "Ai, meu Deus, que casamento mais besta! Eu sou contra." Lisa leva na palhaçada a opinião do pai e Fátima dá a maior força para a moça, dizendo que acha ótimo ela não dar bola para as implicâncias do pai. Fátima, então, decide contar a Lisa que Zeca arrumou uma orquestra para a festa e está a maior animação. Na sala, Agenor diz a Zeca que o negócio de trabalhar na praça já foi bom e completa. Com metrô, transporte melhor, mais ônibus, não está legal. Então, eu estava pensando que Lisa e Fátima aparecem na sala interrompendo o falatório do taxista e comentam sobre a gravidez de Sofia. Do nada, Agenor diz a Fátima que gostaria de conversar um pouco mais sobre a sociedade dos dois na academia. Sabendo quem é o pai, Lisa e Zeca tentam avisar a dona do salão, mas a mulher diz que os dois não precisam se preocupar, pois ela sabe o que está fazendo. Porém, os filhos continuam bombardeando Agenor, que tem resposta para tudo e mantém o papo mole para cima da mulher. Fátima resolve levar o marido para trabalhar, mas Zeca comenta com a irmã que aquele é o golpe mais novo do pai, e daqui a pouco ele acaba dono de tudo. Lisa diz que não acredita nisso, pois conhecendo Fátima, garante que a mulher vai botar Agenor para lavar o chão e fazer o cara trabalhar como nunca trabalhou na vida. Alberto, por sua vez, decide dar uma passadinha na chácara para ver como vão os meninos e se surpreende ao saber que os dois saíram juntos. De repente, Alexandre aparece e o médico vê. Meio atordoado, ele pede a Okida para ficar sozinho. O jardineiro obedece, mesmo sem entender o que está acontecendo. Os dois começam a conversar, e Alberto pergunta o que aquele encosto está fazendo ali. Alexandre responde que está esperando Diná e ainda parabeniza Alberto,
dizendo que ele venceu, pois finalmente o doutor conseguiu nocauteá-lo. Com um sorriso no rosto, o médico diz que a vitória é toda do rapaz, pois ele acabou vencendo o mal. Mas Alexandre não se conforma em ter que voltar para aquele lugar miserável onde tem passado os últimos tempos de sua existência. Alberto resolve dar um conselho ao rapaz e diz: procure falar com os bons espíritos, eles querem te ajudar. Mas Alexandre, ainda revoltado, afirma: eu não vou voltar para onde eles estão. Tá aí, doutor, não adiantou nada. Eu fui na onda da Diná e caí que nem um trouxa. Sou estúpido mesmo. Alberto tenta contra-argumentar e diz que, na verdade, ele foi tocado pelo amor e acabou se arrependendo das maldades que fez. Mas Alexandre não muda de opinião e diz: sempre fui um imbecil. Perdi minha força. Fracassei, cara. Vai embora. Vai embora. Perdi a minha capacidade de odiar. Eu estou falando com você como se você fosse meu amigo. Odiar me dava força. Alberto, tentando mais uma de suas estratégias, diz: o ódio não ilumina, ele escurece. O ódio não ajuda, ele prejudica. O ódio não reconforta, ele envenena. Era assim que você estava. Você estava envenenado. Fico em paz. O espírito de Diná aparece e diz a Alexandre que está ali para buscá-lo. O rapaz resiste um pouco, mas a mulher lembra da promessa do moço e garante que, dessa vez, vai ser diferente, pois Alexandre avisa que não pretende voltar para aquele covil. Alexandre acaba cedendo e dá a mão para a falecida, desaparecendo da antiga casa de Otávio. Nesse meio tempo, Lisa encontra Mauro divertindo as crianças e o cara diz que está esperando Naná. Mas a cabeleireira diz que a dançarina acabou de sair e o arquiteto sai apressado. Sininha aparece e conta a Lisa sobre o que estão planejando para juntar uma grana e comprar um computador para crianças. E, no além, Natália reencontra seu irmão. Mas Paulinho conta a Júlia e a Carlota que se arrependeu de ter voltado para a Terra, pois sua mulher envelheceu e está casada com outra pessoa, e seus amigos estão todos velhos, além de ter descoberto que seus estudos estão ultrapassados. Triste, o sujeito ainda diz: tanta falta de amor eu vi na Terra, vi tanta coisa, tanta gente caída na calçada com fome, ninguém para ajudar. Os homens andam depressa demais, correm, vivem com pressa, cada um voltado para si mesmo. Ninguém está preocupado com o problema do outro, parece que são todos inimigos. Eu não quero mais voltar para a Terra. Mas Júlia explica que ele precisa reencarnar. E Samuel lembra que aquela é a roda da vida, e por isso ele precisa perder o medo, principalmente da morte. Sozinha com Samuel, Júlia comenta que Otávio está sofrendo muito com os ciúmes de Diná, que não deixam ela enxergar que eles dois são almas gêmeas, e portanto são um só. Otávio, por sua vez, diz a André que está esperando Diná e o mestre elogia a mulher, dizendo que ela cumpriu sua missão ao salvar Alexandre. De repente, o mestre tem uma intuição e comenta que aquilo não poderia estar acontecendo e evapora, avisando a Alberto que não pode falar nada naquele momento. Maroca resolve ir com Bia e Tato ao evento beneficente do Mascarado e todo mundo comemora. Alberto aparece e conta que o delegado o procurou para informar que Ismael fugiu do hospital. O médico ainda diz que a fuga do meliante foi em alto estilo e muito bem planejada, e que a polícia acha que já tiraram o cara do país, pois ele era uma espécie de arquivo e sabia demais. Bia fica chateada e Estela tenta consolar a filha e diz que talvez a fuga de Ismael tenha sido melhor, pois assim o sujeito está longe do país, afirmando que, se ele tivesse ficado, não pode imaginar o que teriam feito com ele. De repente, Bia diz a Tato que já entendeu por que o pai disse tudo aquilo para ela, pois ele na verdade estava se despedindo, e Júnior acha que Johnny e Regina devem estar metidos naquela história toda. Nesse meio tempo, Andressa mostra a Raul o presente que comprou para dar a Patty, e confessa ao marido que foi muito cruel com a menina e diz: sofria porque eu não conseguia ter filhos e descontava nas crianças. Francisca aparece com uma bandeira cheia de pão de queijo e comenta com Andressa que nunca se esqueceu que Guiomar criou a filha comendo aquela iguaria de Minas Gerais. A moça, tentando evitar o choro, diz que sentiu sono e vai dar uma deitadinha, mas Raul vai atrás dela e diz: Andressa, eu sei que você está com saudade da sua mãe, e se você quer saber a verdade, eu também estou. Vai, Andressa! Telefona para Dona Guiomar. Telefona, diz para ela voltar. Nesse meio tempo, começa o show beneficente na casa de Adonai. A mulherada da vila, liderada por Naná, se apresenta com as fantasias antigas de Fátima, de quando a mulher era do teatro Rebolado. Padilha aparece de Fatiota e anuncia Sininha e Tibério como os reis do tango. Depois de muita atrapalhação, os dois entram rodopiando e coisa e tal. Mas Tibério sente a coluna, quando tenta segurar Sininha em sua perna num clássico passo da dança. Os casais se foram e curtem a festa, levando a alegria para todos que estão ali. Enquanto isso, no Vale das Sombras, Alexandre tenta defender Diná dos espíritos perdidos que ainda se encontram ali.
André chega e Daniel dá graças a Deus que o mestre chegou, pois sabe que Diná está correndo perigo, mas não pode fazer nada para ajudá-la. Alexandre protege a irmã com o corpo, enquanto André se aproxima, acompanhado por Daniel, e manda Diná sair imediatamente dali, deixando o irmão para trás. Ela promete esperar por ele, e Alexandre diz a André que a mulher não estava mais aguentando lidar com a situação ali. O mestre explica que aqueles espíritos estavam maltratando Diná, mas ele a defendeu. Alexandre, então, confessa que não aguenta mais aqueles demônios e quer sair dali. Diná reencontra Carlota e Otávio e conta que tudo correu bem na medida do possível, comentando que os espíritos inferiores são muito cruéis, mas ela foi obrigada a entrar lá para acompanhar Alexandre e conseguiu que o rapaz prometesse não incomodar mais, nem Theo, nem Raul. Otávio diz que esteve o tempo todo com ela em pensamento e coisa e tal, mas avisa que precisa conversar com ela, pois sabe que a mulher está fugindo dele. Porém, Diná dá as costas e vai embora. Na casa de Adonai, o espetáculo continua, e agora é a vez de Edneia, a mulher vulcão. No Vale das Sombras, Alexandre diz a André que precisa falar imediatamente com Valdomiro, e o mestre comenta que aquele homem está com eles, no nosso lar. O rapaz confessa que tirou a vida do sujeito e André afirma: "Você cometeu um crime. Ninguém pode tirar a vida de seu semelhante. Você precisa se encontrar com ele, porque é o primeiro passo para você viver longe deste lugar. Eu gostei que você tenha se arrependido, e você irá se encontrar com ele lá no nosso lar. Pra cá você não volta mais." E Alexandre começa a seguir o mestre rumo à luz. Alguns momentos depois, já do outro lado, Alexandre desfruta os jardins do lugar, em meio à natureza, e se delicia até com o perfume do local. Extasiado com a beleza do além, o rapaz acaba correndo por ali e encontra André. O rapaz comenta que tudo ali é maravilhoso e coisa e tal, mas lembra de Valdomiro e diz que precisa muito falar com o sujeito. Carlota avisa Diná que o irmão dela chegou, enquanto Alexandre caminha com Samuel e André, e descobre que ali ele pode fazer o que quiser e ter muitos amigos, mas o mais importante é que ele continua com sua evolução espiritual. Alexandre, então, encontra Diná e fica feliz da vida ao ver a mulher. O rapaz conta que falou com Valdomiro e pediu que ele o perdoasse por seu ciúme, e o cara lhe concedeu o perdão e conta: "Meu Deus, eu aliviei um peso que tinha no meu coração. Quanto tempo perdido." E Diná, então, explica: "Aqui o tempo não importa. O importante é você reconhecer seus erros e se arrepender deles." Alexandre avisa que Otávio está se aproximando e Diná vai embora. O rapaz conta ao advogado que a mulher saiu só porque ele chegou, mas Otávio diz que sabe disso e vai falar com Samuel, pedindo que ele converse com a mulher, pois ele e Júlia já tentaram, mas não tiveram resultados. Samuel, então, chama a mulher por telepatia, e ela já aparece dando explicações e dizendo que reconhece a sua amargura, mas vai continuar colaborando como sempre. O irmão de Luz explica que não se trata da colaboração dela e diz que, apesar do ótimo resultado que conseguiu com Alexandre, ela está errada em relação a Otávio, pois ela continua impulsiva como sempre. Mais uma vez, Otávio tenta explicar, mas Diná responde: "As suas explicações você guarda para sua esposa, a mãe dos seus filhos." Para tentar amenizar a situação, Samuel diz que a mulher está passando por momentos difíceis e coisa e tal, principalmente por causa de Alexandre, que foi uma luta difícil, e ainda conta que Alexandre deve reencarnar. Otávio fica surpreso com a novidade e pergunta se o cunhado sabe que vai voltar para a Terra, e Samuel diz que sim, e que, inclusive, o rapaz já aceitou. Chateado, Otávio quer saber quando ele pode voltar para a Terra, e Samuel só responde que tudo acontece a seu tempo. O advogado, então, decide desabafar e diz: "Do jeito que as coisas estão, eu preferia que fosse agora." Na Terra, Lisa reclama para Theo do cheiro de café, dizendo que ficou enjoada, e Sofia lembra que sentia a mesma coisa quando ficou grávida da primeira vez. Zeca se mete na conversa e diz que está começando a achar que vai ser titio e papai ao mesmo tempo. Lisa diz que não sabe de nada e Theo resolve escutar a barriga da moça. Na brincadeira, ele diz a Zeca que escutou e tem mesmo uma coisa na barriga da cabeleireira gritando titio. E lembra que o casamento dos dois vai acontecer no dia seguinte. Nesse meio tempo, Otávio tenta novamente falar com Diná, mas ela o ignora, dizendo que tem tarefas a cumprir. O advogado resolve contar que pediu para reencarnar, pois assim acaba de vez com aquele sofrimento, e Diná lembra que, se aquilo acontecer, os dois não vão se encontrar nunca mais. Otávio concorda, mas diz que é assim que ela está querendo que as coisas sejam entre os dois, pois então é assim que vai ser.